agindo na sua saúde. Toda anormalidade seja agora repreendida e ela seja alcançada com uma unção de cura e seja curada. Receba a vitória e a bênção do Senhor. Dado o momento que a tua igreja ora, nós abençoamos. Alcança ela neste momento, e o teu nome, Senhor Jesus, venha ser glorificado. Abençoa o nosso irmão Anselmo, que com ela está, nosso irmão Arnaldo, nossa irmã Marília e a pequena Duda. Nós apresentamos esta família ao Senhor e nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está abençoada. Queridos, palavra de ceia, palavra alusiva a esse momento. Nós queremos fazer algumas considerações. Nós estamos dividindo essa manhã em 2 momentos, então acaba não tendo, um tempo maior para a exposição da palavra ou do tema alusivo à Santa Ceia. Mas nós não podemos ler um versículo e partirmos para a celebração, porque faz parte da celebração a exposição, do tema, exposição bíblica alusiva a esse momento. E nós já víamos buscando em Deus, através de João capítulo 13, explorando essa passagem bíblica e comparando a mesma com aquilo que Mateus falou, com aquilo que Marcos registrou, aquilo que Lucas registrou. João, ele dá uma riqueza de detalhes com relação a esse momento. Os demais discípulos entram até na questão em que Jesus orienta os discípulos a irem numa cidade. Entrando na mesma, eles iriam encontrar um homem. Esse homem estaria levando um cântaro, e deveriam eles, os discípulos, seguir este homem até o senhor da casa deste homem, numa conotação de ser um serviçal, um empregado desta casa. E pergunta ao dono desta casa, o senhor desta casa, aonde que deve ser preparado a ceia. E assim os discípulos receberam essas orientações, e os demais evangelistas, abordando o evangelho, abordando essa passagem bíblica, entra nesses detalhes. Isso assim acontece. E aí já entra no momento ceia. Mateus, Marcos e Lucas nos prende no momento em que a ceia acontece, a refeição ceia acontece. Jesus desembolsa ali um sermão alusivo às questões, significado daquele momento, quando ele pega o pão, ele pega o cálice, e ele faz uma aplicação quanto ao propósito da sua vinda, da sua missão, sua morte, sua ressurreição, significado desta morte, significado do derramado do seu sangue, significado do seu corpo. Ele faz algumas abordagens ali. Nós fomos atrás de estudar esse texto, rever algumas questões. E é importante nós fazermos algumas considerações aqui. A igreja primitiva, logo quando ela iniciou, ela comungava 2 sentimentos no momento ceia. Até porque aquele tempo era um tempo muito presente ou próximo daquilo que logo ali atrás eles acabaram de ter vivido com o próprio Cristo. A igreja primitiva, parte desta igreja, olhando para ali os discípulos de Jesus, os crentes da época e os novos crentes, olhavam para os discípulos de Jesus, me permita conjecturar, e talvez alguém pensava em dizer que aquele que está ali servindo, ministrando, participou da ceia com o próprio mestre. Então os discípulos e a igreja da época comungava de um momento muito perto da realidade logo ali atrás, de uma ceia e última ceia, em que o próprio Cristo esteve presente e Ele mesmo a celebrou.
Foi Cristo que deu início a esse significado, ou um novo significado. Quando Jesus orientou os seus discípulos, Mateus, Marcos e Lucas aborda o que já falei, já mencionei, sobre preparar a Páscoa. Os discípulos até então traziam consigo aquele pensamento da Páscoa tradicional celebrada pela comunidade judaica. Além das frutas secas e outras especiarias, também o vinho presente e o cordeiro, preparado de uma forma muito diferente dos demais continentes. Já tive o privilégio de comer um cordeiro preparado para a celebração da Páscoa judaica, que é preparado com especiarias, com um tempero diferente, próprio para a ocasião. Já tive esse privilégio, e realmente o sabor é diferente. A comunidade judaica tradicionalmente todo ano celebra uma Páscoa, e não tem nada diferente, segue-se aquela tradição quanto ao comer o cordeiro. Quando os discípulos recebem esta orientação de Jesus, na mente deles seguia-se a tradição. Jesus não iria fazer nada diferente do que a tradição, ou do que a tradição pedia, na condição de judeu que era, ou que foi. Então eles vão preparar, e prepara aquela ceia, aquela refeição, aquela mesa está preparada. Jesus com eles estão ali, estão degustando, até que Jesus interrompe aquele momento para fazer algumas considerações. E eu quero considerar algumas delas. Em algum momento da igreja primitiva, nós aqui não vamos nos deter a datas, né? Nós não temos tempo para ficar preso a esses detalhes. Mas em algum momento da igreja primitiva, esse tema, título que nós chamamos de Ceia do Senhor, ela era chamada de festa ágape, e não ceia do Senhor. Eles reportavam-se a esse momento da era da igreja primitiva como sendo festa ágape. E o conceito de festa você já sabe, você sabe. Aonde se tem festa tem alegria. Ninguém faz festa para celebrar uma tristeza ou comungar tristeza. As pessoas fazem festa para se alegrar, alegrar com a sua família, alegrar com seus amigos, chamar pessoas queridas e ali festejarem, ter muito riso, muitas brincadeiras e assim por diante. Os discípulos tinham essa visão de celebração, de festa, e aí chamavam de festa do amor. E algumas verdades é extraída desse entendimento, porque a ceia, ela revela o amor. A ceia trata exatamente de amor. Quando alguém resolve amar outra pessoa, mesmo esta outra pessoa não correspondendo ou não tendo nem condição de responder à altura, tamanha expressão de amor. Porque é na ceia que vai ser revelado na sua máxima aquilo que o próprio João revela em João 3,16, que Deus deu o seu Filho, e dar o seu Filho como prova máxima de amor. A ceia vai revelar isso daí, porque quando ele fala, quando Cristo pega o pão e diz: isto é o meu corpo, e pega o suco de uva, o vinho, diz: isso aqui é o meu sangue, que será derramado para a remissão. Em outras palavras, isso aqui representa a minha morte. Então a ceia, ela tinha esse entendimento pela igreja primitiva, de festa do amor, da revelação do amor. A igreja passou por umas fases de mudanças, e algumas questões se perderam, alguns princípios, alguns valores.
algumas raízes judaicas de celebrações, de alguns outros rituais se perderam na comunidade judaica cristã. E aí outras culturas começaram a influenciar a forma de como esta igreja passou a cultuar. E ainda hoje estamos em fases de mudanças, porque por mais que nós nos esforcemos a querer impedir algumas coisas, muitas acabam entrando no nosso meio. E isso vai descaracterizando a nossa originalidade bíblica, de celebração, de cultos e etc e tal. Numa comunidade judaica, por exemplo, messiânica, a forma de celebrar a ceia é diferente do que nós fazemos aqui. O diácono, o obreiro, seja ele homem ou mulher, ele passa no meio da igreja com pão sobre uma vasilha, um tabuleiro, vamos assim colocar, e vai passando aquele pão, e você alcança o pão e você tira o pedaço. Independente do tamanho, você tira o seu pedaço, rasga ali com a sua mão um pedaço e fica ali com o seu pedaço. Então cada cultura, cada igreja, denominação, religião tem a sua visão. Mas houve um momento lá atrás ainda, em que deixou de ser chamado de festa ágape e passou a ser chamado de Eucaristia, com a sua raiz do grego, Eucaristia. E essa palavra Eucaristia, com a sua raiz no grego, significa gratidão ou agradecer. Mais usual, gratidão. Então, a igreja da época passou a olhar para esse momento memorial e enxergá-lo, outrora a festa do amor, agora como gratidão. Nós vamos celebrar um momento de gratidão. Alguém assim entendeu lá na época em que celebrando a ceia era uma forma de trazer em memória de uma expressão de gratidão quanto ao que o Senhor fez por nós, uma vez ela representando a morte e ressurreição do próprio Cristo. Até em que algum período passou a ser chamado de ceia do Senhor. E por que passou a ser chamado ceia do Senhor? E essa ficou porque ela foi celebrada ou instituída pelo próprio Senhor. Então passou a ser chamado ceia do Senhor. Jesus, quando a instituiu e celebrou, ele disse: essa é minha última. Em outras palavras, eu só vou fazer essa aqui. A próxima com vocês vai ser no reino de meu Pai. Aleluia. A ceia, ela tem esta visão. Todo momento em que nós estivermos diante da ceia, ela vai fazer uma projeção. A ceia, ela vai nos levar a um passado, ela vai nos revelar o presente e ela vai nos reportar um futuro. Só que esse futuro não me diz respeito a quanto o meu amanhã, não tem nada a ver com isso. A ceia, ela me projeta um futuro em Deus, quanto à eternidade. Quando eu estou diante da ceia, a ideia seria essa: eu olhar para ela e pegar os elementos que representam corpo e sangue de Cristo, e ter esse sentimento: pode ser a minha última aqui, mas daqui a pouco eu vou cear com o próprio Senhor. Aleluia. Então, eu estou participando de algo em que Ele me leva lá no passado, porque eu preciso entender hoje o que aconteceu lá atrás, mas ao mesmo tempo me projeta um futuro. Conforme as Escrituras, daqui um pouquinho de tempo, tudo isso aqui deixará de acontecer aqui e estará acontecendo junto do Senhor. Aleluia. Com o próprio Senhor presente. Aleluia. Mas esse momento ceia, ele revela algumas questões.
porque a palavra ceia em si, na cultura judaica, ainda hoje é aplicada. Todas as refeições, os judeus se reportam como ceia. Ceia da manhã, ceia da tarde, ceia da noite. E existem ceias especiais, específicas. Aquele momento em que, além de você comungar uma refeição entre família, você chama amigos. Nós costumamos falar assim: vamos lá em casa comer uma galinha do pé duro? Vamos lá em casa comer um churrasco? Nós temos uma linguagem diferente. O judeu no nosso lugar diria: vamos lá em casa participar de uma ceia. E ir para a casa de um judeu participar de uma ceia era algo muito nobre. Muito nobre, porque os judeus procuram aplicar aquilo que na cultura eles foi ensinado: ser hospitaleiro. Você ser convidado a estar no recinto, lar, residência de um judeu era algo honroso, é algo nobre para quem vai e para quem convida. Para os discípulos, estar com Jesus ali, naquele momento, era algo honroso, nobre, porque a ceia deixou de ser ceia tão somente para ter um significado quanto a pessoa dele. Quando ele pega o pão e diz: é minha carne, e pega o suco e diz: é o meu sangue, ele está falando de algo dele. Em outras palavras, vocês vão participar de algo que me diz respeito. Meu Deus, Jesus está levando os discípulos a um outro nível de significado com relação a esse momento. Porém, tem algo acontecendo que foge à capacidade dos discípulos entender. Digo que se o Marcos estivesse lá também, eu teria a mesma reação que os discípulos tiveram. Todos estão com os olhos voltados para Jesus. Na verdade, ninguém queria perder uma só vírgula, uma só palavra que saía da boca dele. Todos estavam atentos. A ceia, ou a celebração da Páscoa, tem muita coisa para a gente explorar aqui. Eu não tenho tempo para isso. Se você for em Êxodos e observar quando que a Páscoa foi instituída, Jesus lá, ele dá uma orientação. E quando ele fala, ou melhor, o próprio Deus dando orientação a Moisés, e quando ele fala, dentro da orientação, da estrutura da orientação, a Páscoa deveria ser celebrada, preparada entre famílias. A Páscoa ainda segue-se essa tradição na comunidade judaica. Ela não é feita dentro de um templo, aquele almoção, né? Não, a Páscoa não. A Páscoa é celebrada entre famílias, porque foi assim antes da saída do Egito. Com algumas considerações. Se eu sou uma pessoa de uma maior posse, tendo condição de assistir uma pessoa com menos posse, mais humilde, eu posso receber essa pessoa, unir a família dela, a minha família, e participarmos juntos da celebração da Páscoa. Segue-se isso. Olha o que acontece nesse momento. Jesus chama os seus discípulos para preparar a Páscoa. E os discípulos vão preparar a Páscoa. Só que esta Páscoa, diferente do que eles, discípulos, estavam acostumados a viver durante toda uma trajetória de cidadão judeu, esse aqui, Pedro não estará com a sua família. Pedro não estará com a sua sogra. Mateus não estará com a sua família.
esta Páscoa, os discípulos vão participar com o próprio Cristo, porque esta Páscoa, que vai receber o título de Santa Ceia, ela também vai ter uma representação de comunhão familiar. Em outras palavras, Cristo está aplicando um princípio aqui. A ceia deixou, segundo a aplicação de Cristo, de ser algo entre família, para ser um ajuntamento coletivo, em que todos participarão, e Ele vai chamar de minha família. Aleluia. Você só vai entender isso, ou o princípio disso, quando desfolha João 13, em que ele fala: se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, porque agora vocês se tornarão um, porque a ceia representa a unidade. Nós podemos estar como estamos, diferentes, pela forma de como estamos vestidos, pelo título que temos, por morarmos em endereços diferentes, por termos alguma coisa ou nada de dinheiro, por estarmos felizes ou tristes. Tem N coisas que nos tornam diferentes aqui nesta manhã, mas essa é a nossa forma de ver e de nos avaliar um ao outro. Mas quando o Senhor nos olha ou nos vê como um. Família. Eu posso estar pregando para alguém hoje aqui derrotado espiritualmente, alguém frio na fé, alguém desanimado, alguém que perdeu já o sentido da caminhada cristã, que já não consegue se encontrar nesse meio, que já não consegue se identificar, alguém portador de um monte de interrogações. Por que não? Isso é possível, porque isso é ser humano. Nós temos o histórico e conseguimos provar para nós mesmos a nossa inconstância emocional. Nós conseguimos provar para nós mesmos o quanto temos dificuldade quanto ao autogerenciamento. Deus olhou para o homem e disse: não dá para esse camarada estar só. Eu vou enviar o meu espírito para que ele habite dentro dele e fale com ele, oriente ele, muda ele, transforma ele de dentro para fora. Aleluia. Os discípulos temeram isso, porque eles estão diante de um Cristo que pregou a unidade. Um Cristo, me permita a colocação talvez até muito pobre, um Cristo que foi um imã, um Cristo que atraía a Ele pessoas, multidões, um Cristo que se transformou o centro. As pessoas saíam de longe. O manco, com toda dificuldade, se arrastava a estar aonde ele estava. Marcos, se eu não me engano, no capítulo 6 vai registrar um momento de milagre, em que do relato dos enfermos presentes, vai lá também um coxo, andando sobre o seu próprio corpo encurvado, indo em direção às pessoas, independente das limitações físicas, queriam estar aonde ele estava. Um Cristo imã. E de repente aquele em que nos ajuntou, de repente aquele, falando de Pedro, um homem tão difícil de lidar, em que o tema unidade não combinava com ele,
e que a sua própria natureza nele era um problema sério, motivo para ele ter uma personalidade de alguém isolado, não por vontade dele, mas a sua própria natureza o fazia excluído de um grupo. Ele complicava o chamado relacionamento. Olha para mim, a quem Pedro ralava de relacionamento, incomodava, machucava. Ele era uma pessoa áspera, difícil de lidar. Agora esse Pedro, em processo de mudança, escuta que o seu Cristo, o seu ícone, o mentor de um novo homem, diz que vai embora, diz que vai morrer. Aleluia. A ceia vai ter N significados para alguém. Esses discípulos estão participando desse momento em que se iniciava com a ceia, a Páscoa em si. E dentro dessa cerimônia, Jesus faz uma aplicação quanto à pessoa dele. Tem algumas verdades nesse texto de João capítulo 13, em que, comparado aos demais evangelistas, eles comungam da mesma informação. Quando você abre João capítulo 13, você tem uma informação sobre Judas Iscariotes. Quando você analisa os evangelhos, você vai ter uma outra informação. Em algum momento você pode até assim achar que houve um desencontro de informações. Não são os evangelhos, é um único evangelho. É um único evangelho. Segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João, mas é um único evangelho, em perspectiva, divisão e aplicação diferente. E nessa aplicação, algumas coisas acabam dificultando alguém entender. Quando você abre os evangelhos, você vai encontrar que, enquanto Cristo está voltado com os seus discípulos, a preparação da Páscoa, Judas Iscariotes, ele está indo lá nas autoridades, nos principais sacerdotes, e conversando com eles, negociando com eles uma forma de entregar o Cristo que eles sempre queriam e procuravam formas, meios para lançar mão dele. Judas está negociando isso. Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos, Lucas, quando registra o ato da ceia, em que Jesus menciona: há entre nós um que há de trair. Ali os discípulos começam a olhar um para o outro e preocupado, quem é, qual de nós e tal. Jesus fala bem assim: aquele que comigo mete o pão no vinho. Mas quando você vem para João capítulo 13, Jesus aplica uma outra expressão. Ele fala: aquele em que eu der o bocado. Diz João que ali, naquele momento ceia, Satanás entrou em Judas. Lá Mateus, Marcos e Lucas vai registrar que Satanás entra em Judas no momento em que ele vai negociar Cristo. Quando ele vai negociar e Cristo é vendido, ali entra Satanás nele, no momento do negócio. Por que eu estou aplicando isso e preciso aplicar? Porque eu preciso dizer algumas verdades, dentre elas, dizer que a ceia pode ter um significado para mim do que para você, diferente. A ceia pode significar algo diferente para mim do que para você. Quando você pegar os elementos da ceia, você vai olhar para o pão, para o suco de uva,
e você vai orar, você vai agradecer, você vai ter algum comportamento seu próprio. Pode ser que algum pensamento venha na sua cabeça, você lembra de alguma coisa, aquilo ali pode te reportar o dia da sua conversão, do seu batismo. Você pode ter um momento de retrospectiva e começar a lembrar de fases de sua vida, ou talvez nada disso. Você pode pegar os elementos da ceia e pensar no seu momento, como está, como vai a sua vida com Deus, espiritualmente falando, sua comunhão, sua vida de oração, de santidade, de jejum, de leitura bíblica, amor, paixão pela obra, pelo seu chamado, pelo seu ministério. Uma infinidade de coisas poderá vir à sua mente. Mas isso não quer dizer que alguém do seu lado, ou até quem ministra a ceia, estará comungando da mesma coisa. Sabe por quê, amados? Porque a ceia, ela tem um significado explícito quanto ao seu sentido, mas aplicativo, ela terá para mim um significado meu, uma revelação minha. O Senhor vai falar algo específico comigo, vai se revelar de uma forma específica comigo, através da ceia. Porque era isso, ou foi isso que aconteceu, dado o momento da celebração. João 13 vai dizer que o discípulo amado, ou a quem Jesus mais amava, estava ali próximo do seu peito, dependendo da tradução, vai dizer até seios. E algumas questões foge o conhecimento, porque a Bíblia não vai entrar em detalhes. Mas, por exemplo, a ceia na época era celebrada de duas formas: ou preparada no chão, ou sobre uma mesa de baixa estatura, bem baixinha. E esses discípulos, ou as pessoas em torno dessa mesa para a refeição, elas ficavam deitadas ou sentadas. E eu vou aplicar aqui um sentido, que é o que é mais usual, que é as pessoas deitadas e a cabeça próximo da altura do peito. Como, por exemplo, fosse a minha mão aqui a cabeça e o resto do meu braço o corpo da pessoa, deitada, apoiada pelo braço. Então o próximo estaria exatamente nessa posição, próximo ali também. Então seguia essa cadeia rodeando. Alguém então olha para João, que é a pessoa mais próxima do peito de Jesus, e faz o sinal. Está em João capítulo 13. Pergunta a ele: quem é que está do nosso meio que vai trair? Pergunta a ele. João então, lendo essa expressão de alguém, e quem pediu para perguntar foi Pedro, e tinha que ser, Então João pergunta a Jesus: porventura quem é, Senhor? E aí o Senhor responde a João e aos demais: aquele em que eu der o bocado. Se você for analisar Mateus, essa pergunta é feita. E é interessante, eu preciso trazer essa passagem na nossa memória, porque tudo isso está acontecendo durante a ceia. O nosso Cristo, o amor dele é tão grande, que não é só um amor restrito a um sentimento, aquilo que eu sinto por você ou por vocês. Estou falando de Cristo a olhar para nós. O amor do Senhor por nós é uma quebra de protocolos. O Judas, presente na ceia, já tinha negociado Cristo antes da ceia. Se a ceia para Pedro, para João, para Tiago, para os demais presentes tinha um significado, para Judas Iscariotes também tinha um significado. Só que Judas não comungava do mesmo sentimento daquele momento. Judas estava ali, ele estava ali, só que a intenção dele já estava fora daquela realidade.
João no capítulo 3 vai fazer uma revelação tremenda. Depois que Cristo dá o bocado a Judas Iscariotes, ele vai dizer assim: o que você tem que fazer, faça depressa. Em casa, leia o texto com calma, faz a exegese do texto, o análise de detalhe, e você vai descobrir que essa palavra de Cristo liberada sobre Judas, não foi para Judas, mas sim para quem já estava possuindo Judas. Judas era apenas alguém sendo usado pelo diabo. Aquilo que você tem que fazer, faça depressa. Judas, sem nenhum entendimento, tomado por uma direção espiritual maligna, em que olhar para os elementos da ceia para ele já não tinha o significado. Me permita aqui, irmãos, conjecturar. Possivelmente nesse momento alguém já estava tomado em lágrimas, chorando. Se fosse uma reunião pentecostal, já estava falando em línguas, chorando. Mas Judas não, porque Judas fisicamente estava ali, fisicamente, mas a intenção de Judas já estava fora daquele lugar, porque a mente de Judas, o seu interior já estava tomado por uma possessão maligna. Ele estava ali fisicamente. Diz o texto que, verso 2: e acabada a ceia, vírgula, Jesus se levanta e ele pega a toalha, ele pega pertences de uso pessoal. A toalha era dele. Ele não pede a terceiros, ele vai pegar a pia com água, a bacia com água, e ele vai se aproximar dos discípulos. Ele vai começar a lavar os pés dos discípulos. Nosso irmão Rafael aqui nos trouxe a lembrança dessa passagem, em que Pedro vai se recusar a ser lavado. E Cristo diz: Pedro, se você não deixar que eu faça isso, você não terá parte comigo. Eu vou repetir. Pedro recusou que Cristo lavasse os seus pés. Cristo diz para ele: se você não deixar eu fazer isso, eu vou repetir, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Eu vou repetir só mais essa vez, para não ficar chato. Cristo se aproxima de Pedro e vai lavar os seus pés. Pedro diz: não, Senhor, meus pés não. E Cristo responde: se você não deixar eu fazer isso, só João vai registrar isso. E eu, apaixonado pelos escritos de João, queria entender isso. E não tem uma outra forma de explicar, e se alguém tiver uma outra me ajuda. Mas João, por ser o discípulo do amor, o apóstolo do amor, João escreve colocando sentimento no que ele escreve. João não escreve o que escreve de uma forma racional. Ele coloca sentimento, ele coloca paixão no que ele escreve. Só ele vai registrar essa resposta de Cristo. Na verdade, só João registra esse fato de Cristo lavar os pés dos seus discípulos. O Cristo que serve. Se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Pedro então fala assim: Senhor, não só os meus pés, mas minhas mãos e a minha cabeça.
Cristo então diz para ele: não é necessário. Aquele que já foi limpo não precisa mais, senão os pés. Está escrito. Vou aplicar. Na nossa caminhada cristã, nós sofremos, irmão Renzo, uma série de acidentes. Voluntariamente fazemos, tomamos decisões, falamos, deixamos de fazer, nos omitimos a fazer. Mas o mundo não para. O mundo não é gentil conosco. O mundo segue o seu curso. A vida não para esperar que eu tome uma decisão que favorece as coisas de Deus. A vida segue. Mas eu tomei decisões, eu fiz coisas na minha vida, e eu comprometi a minha caminhada. Mas em algum momento lá atrás, eu fui limpo. A verdade me purificou. A verdade me lavou. A verdade que lavou a minha cabeça me trouxe luminosidade, clareou meu entendimento. Se outrora o que eu fazia de uma forma inconsciente, Paulo chama de pecados de um tempo de ignorância, agora não, a minha cabeça já foi lavada. Já sou uma pessoa purificada pela verdade. Então Cristo fala: não, Pedro, não precisa. Aquele que já foi lavado, limpo, não precisa senão lavar os pés. Só os pés. Quantas das vezes, não em palavras, mas os nossos comportamentos é lido pelo próprio Cristo ou pela pessoa do Espírito Santo, que quer operar em nós, quer tratar determinadas áreas de nossa vida, e nós não estamos querendo deixar. E o Senhor fala: se você não deixar eu fazer o que eu preciso fazer aí, nessa área, nessa região, nesse lugar específico da sua vida, você não tem parte comigo. Você está entendendo a revelação? Existem coisas ou áreas de nossa vida que precisamos deixar o Senhor alcançar, lavar, tratar. Mas o nosso comportamento de recusa a isso faz com que a nossa comunhão, nossa união, nossa unidade, nos tornamos um com Cristo. Isso tudo está acontecendo na ceia, irmãos. Na ceia, no momento ceia. Porque eu preciso encerrar essa aplicação. A ceia, ela é muito mais do que um ritual. A ceia é muito mais do que comer pão e beber um suco azedo de uva. Se eu não conseguir enxergar esse momento como algo que vai impactar a minha vida espiritual, que vai me elevar a uma comunhão estreita com o Senhor, melhor ter ido ali na padaria Ideal e pedido outro tipo de lanche. Você consegue entender? Para Judas Iscariotes era uma refeição, mas para João, para Pedro, para os demais discípulos, não era uma refeição. Tinha um significado, uma importância de um valor espiritual transcendental. Aleluia. Verso de número 27 de João 13, 26 e 27. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão.
E após o bocado, vírgula, entrou nele Satanás. Ponto. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faz depressa. Os discípulos não estavam entendendo nada daquilo. Eu vou encerrar aqui para dizer para os irmãos: quando a ceia, os elementos da ceia chegar até você, eu preciso que você lembre dessa minha fala. Você vai estar olhando para os elementos em que para você vai ter um significado, vai ter uma forma representativa, mas o próprio Cristo vai estar olhando para você neste momento. O próprio Deus vai estar lembrando de você neste momento. Na celebração, Cristo levou os seus discípulos a um cerimonial instituído na saída do Egito e durante toda uma jornada de deserto. Toda a história judaica passado. Naquele momento, Cristo estava trazendo uma revelação para os discípulos, se revelando a eles. E ao mesmo tempo, Jesus projeta aos seus discípulos a sua morte, porque Ele vai falar de morte. Eu encerro aqui agora. Alguém vai dizer assim: morte de Cristo. Sim, é verdade. Só que na ceia não é só Cristo que morre. Na ceia não é só Cristo que morre. A ceia não é só para nos trazer a lembrança de um Cristo que morreu e ressuscitou. A ceia também é para nos fazer lembrança de Gálatas capítulo 5, aonde lá vai estar escrito que com Ele nós também morremos. Com Ele nós também já estamos crucificados. Com Ele não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A ceia é para lembrar que o dia que você decidiu para o Senhor, o dia que você desceu aquelas águas, morreu, ficou lá atrás a velha Ive, o velho Felipe, Fabrício, ficou lá, a velha Michele, ficou lá, a velha Késia, a velha Quênia, o velho Diniz, ficou lá. A ceia é para nos fazer lembrança de um novo homem, de uma nova mulher. Porque quando Cristo ressuscitou, porque a ceia fala de sua morte, mas também fala de sua ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou trazendo uma nova vida. Todos quanto em Cristo estão desfrutando de uma nova vida. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! É para nós comungarmos aquele sentimento da igreja primitiva, a festa ágape, ou a Eucaristia, o sentimento de gratidão, ou ceia do Senhor, não importa. Fato é que olhar para ela representa o meu Cristo, que por mim morreu, para que nele eu tivesse vida.
coloca de pé. Celebre ao Senhor, adore, glorifica a Ele.